Olá pessoal, aqui é o Ivan e durante os anos de 2015 e 2016 eu organizei manifestações pela queda do governo do PT, pelo impeachment da presidente Dilma e após todos esses atos e manifestações, a reação que eu vi por parte da esquerda foi o negacionismo antes de qualquer coisa. Eles sempre diziam que eram manifestações pequenas, que eram manifestações inexpressivas e que não ia dar em nada, tentando nos desmotivar, mas principalmente tentando criar uma realidade paralela para eles mesmos e para sua própria militância, para dizer que ia ficar tudo bem. Mas no final o resultado foi: o governo do PT foi destruído, um presidente que se dizia pelo menos de direita foi eleito e dezenas de parlamentares com agenda de direita, agenda liberal, agenda favorável à perseguição de corruptos, favorável à polícia, por exemplo, todas essas pautas de direita ganharam muito espaço no debate público, muito espaço, enquanto a esquerda tentava praticar o seu negacionismo, né? Tentava fingir que as manifestações que reuniam centenas de milhares de pessoas nas cidades pelo Brasil inteiro não iam dar em nada. Acontece que deu. Acontece que a esquerda foi destruída nas ruas por causa dessas manifestações. E eu tô falando isso agora por causa do que está acontecendo nesse momento. Eu vejo muita gente na direita adotar a mesma postura negacionista, olhar as manifestações que aconteceram agora no dia 29 de maio e falar: ah, não foi nada, não teve nada, não tinha ninguém na rua. Obviamente fingindo, obviamente mentindo para si mesmas. Vi lá Dudu Bananinha, Felipe Martins, Bia Kicis, Paula Gadiza, todos esses bolsonaristas olham para a manifestação, milhares de pessoas nas ruas e falam: ah, não está acontecendo nada, não tem ninguém, o Bolsonaro é muito bom, né? Igual o PT fazia lá em 2015. A gente colocava 50 mil, 60 mil na Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte e depois tinha um deputado petista falando: ah, meia dúzia de golpistas, ah, tem uns 2.000 aí pedindo intervenção militar. Eles se ferraram nessa e nós da direita vamos nos ferrar nessa também, se não fizermos a crítica que é necessária. A crítica que é necessária a muita gente que tem dentro da direita. A minha sorte, a sorte da minha turma é que começamos a criticar esse governo, começamos a criticar esses terroristas logo no primeiro erro, logo no primeiro deslize do Bolsonaro. Já tem vídeo meu aqui no canal criticando. Vocês podem ir lá nos vídeos de 2018, início de 2019, vocês vão ver que tem vídeo meu criticando o Bolsonaro desde o início desse canal. O que o pessoal do PT não fez, né? O pessoal do PT ficou agarrado lá nas bolas da Dilma até o final do mandato, e o que eles receberam em troca foi vergonha, foi ser escorraçado das prefeituras, foi desgraça total. Mesma coisa vai acontecer com os bolsonaristas fanáticos. Eu vou falar para vocês, aqui em Belo Horizonte a manifestação foi grande. Eles conseguiram encher de metade da Praça da Liberdade até uns 3, 4 quarteirões na João Pinheiro. Não é uma manifestação de 50 mil pessoas, de 30 mil, talvez nem de 20, mas poderia facilmente ter 15 mil pessoas lá. No meio de uma pandemia, a manifestação reuniu pelo menos 15 mil pessoas. E tinha gente normal. Vocês devem ter visto o último vídeo que eu postei aqui no canal, entrevistando uma manifestante, que era uma moça normal que estava lá, sem camisa do PSOL, sem nada esquisito, né? Uma pessoa comum. Tinha gente comum nas manifestações de esquerda, coisa que a gente não estava acostumado a ver. Tinha gente mais velha, gente normal. Tinha cirandeiro do PSOL? Tinha cirandeiro do PSOL. Tinha gente peluda com roupa esquisita, homem de saia, tinha tudo isso. Mas tinha gente normal. E esse renascimento da esquerda na rua é culpa exclusiva. Vou deixar claro aqui, é culpa exclusiva do Bolsonaro e do seu séquito de psicopatas. É culpa deles. É por causa deles que o discurso de um sujeito que nem Guilherme Boulos passa a ser visto como algo sensato.
É por culpa deles que o Lula, que é um sujeito ditatorial, um sujeito que envia dinheiro do Brasil para pagar a ditadura cubana e ditadura venezuelana, um sujeito que compra o Congresso para acabar com a autonomia do poder legislativo. Um bandido desses é visto como um democrata, como um moderado. Isso é completamente inaceitável. Não é aceitável que uma pessoa veja o Lula como uma figura moderada. Quando é um radical extremista de esquerda que dá dinheiro do Brasil para a ditadura cubana, compra o legislativo, compra a mídia, faz populismo durante todo o seu governo, ficou 8 anos fazendo populismo, depois colocou lá a Dilma dele para fazer mais populismo. Um vagabundo de um caudilho que nem o Lula, sendo tratado como moderado, porque as pessoas olham para o Bolsonaro e veem a figura do próprio demônio, a figura do Satanás. E é difícil você falar com um cidadão mais jovem, por exemplo, cara, eu tô com 26, falar com um sujeito aí de 18, 17 anos, que não viveu nada do PT, que não viu o governo da Dilma, que, sei lá, na época que a Dilma estava no poder, nem votava ainda. Um sujeito desse, você chegar e explicar para ele o que o PT fez, quais foram os erros do PT, ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar, tá, a história, o Lula fez o mensalão, comprou o Congresso, aí ele olha para a realidade, ele vê o Bolsonaro recusando vacina, causando a morte de milhares de brasileiros, destruindo a economia, destruindo o real, dólar a R$5, quase 6. Aí ele fala, uai, mas vocês, né, o jovem de hoje vai falar, ó, vocês tiraram a Dilma porque o dólar estava batendo em R$3 e para colocar o Bolsonaro e botar o dólar a 6? É complicado, né? Como é que você vai explicar? Como é que você vai explicar pro eleitor jovem que vai na próxima eleição votar num Guilherme Boulos, num Haddad, num Lula, numa praga qualquer dessas, que a esquerda é uma droga? Porque ele olha e fala, a esquerda parece boa aqui. Olha o Lula falando que tem que vacinar o povo, enquanto o Bolsonaro ignora 14 e-mails da Pfizer e depois vai lá organizar campeonato de futebol. Hein? Como é que você vai falar para um cidadão desse que votar em liberal, votar na direita é uma coisa boa? Sendo que a coisa que nunca aconteceu começou a acontecer agora, né? A esquerda abraçar um discurso científico. Né? Durante a pandemia a esquerda resolveu ficar louca. A esquerda resolveu abraçar a ciência e falar, não, vamos seguir os especialistas, os médicos, vamos praticar algo que tem respaldo em ciência. Porque a esquerda nunca praticou nada que tenha respaldo em ciência, nada, nunca na história. É teoria queer, de gênero, maluco, de que um homem pode ser uma mulher, uma criança, uma borboleta, que um marmanjo de 50 anos, pai de família, pode decidir vestir uma fralda e falar que agora é uma menininha, né? A esquerda que fala, ah não, planejamento central funciona, é só todo mundo ser legal, é só todo mundo ter consciência de classe, que o planejamento central da economia vai funcionar super legal. Pois é. Falam também que o bandido é um sujeito bacana, só precisa dar uma aula de capoeira pra ele, vai ficar tudo certo. A esquerda que nunca defendeu nada que fosse racional e científico, resolveu defender a ciência na pandemia. Enquanto isso, o pessoal da extrema-direita, o pessoal do Bolsonaro, trata a pandemia como se fosse uma grande conspiração da maçonaria globalista, comuno-globalista, sei lá, dos Illuminates. Ficam usando chapéu de alumínio por aí, dando ouvido para conversa de Olavo de Carvalho e para um bando de psicopata e de velho maluco. E o resultado é esse. A esquerda ressurgindo nas ruas e sendo vista como uma força política moderada, como uma opção viável. A pessoa olha para o Guilherme Boulos e fala, olha, esse cara aí, ele tem um discurso sensato. Ele invade propriedade alheia? Invade. Ele é contra o Instituto da Propriedade Privada? É contra a liberdade? É a favor de estatizar a empresa? Sim, tudo isso, mas olha, ele é a favor da ciência. Que bonito, né? Parabéns, Bolsonaro. Parabéns, bando de gado vagabundo. Vocês reabilitaram a esquerda. E vai sobrar para quem fazer a faxina dessa bagunça toda? De novo, pro pessoal, né, do MBL, os sensatos, que só são bons no momento que estão limpando a bagunça. Depois todo mundo quer enterrar, né? Vão todos se lascar, viu?
Um abraço para todo mundo, se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho, no joinha e até a próxima, beleza? Falou e antes que eu me esqueça, o desafio ainda está de pé até o final de julho. Eu quero que vocês inscritos tragam 1000 pessoas aqui pro canal, beleza? 1000 inscritos até o fim de julho, beleza, turma? Falou!